bem-vindos ao canal de excelência. Hoje temos a honra de receber uma grande amiga, Gabriela Asmar, uma mestre, minha mestre em mediação, que está nessa bandeira há muitos e muitos anos, a questão de capacitação, uma pessoa que eu tenho a maior admiração e respeito. Gabriela, bem-vinda. E hoje eu quero aproveitar a Gabriela em Brasília, que ela é do Rio de Janeiro, para falar um pouquinho para nós sobre ombudsman, relação de consumo, judicialização. Como é que está? Qual é o panorama hoje, Gabriela? Bem-vinda. Obrigada. É um prazer. Eu sou ouvidora de uma seguradora e antes disso eu já vinha treinando muitos ouvidores, porque desde 2007 o Conselho Monetário Nacional tornou o conteúdo de mediação obrigatório para a formação de mediadores. Então eu vou falar especificamente dos setores bancário e segurador, porque são ouvidorias reguladas. Primeiro vamos explicar qual é a diferença entre ombudsman e ouvidor, né? No Brasil a gente normalmente usa a palavra ouvidoria porque é como a legislação se refere e você tem uma função mais externa, de cuidar das reclamações de último nível dos clientes, ou seja, clientes que passaram por todos os níveis de atendimento que a empresa oferece, não conseguiram ter o seu problema resolvido ou não perceberam que a solução foi suficientemente esclarecedora e aí chegam ao ouvidor. O ouvidor normalmente é uma pessoa só, tem que ser necessariamente uma pessoa física que tem um contrato mais especial de trabalho com a empresa. Ele responde ao conselho de administração diretamente ou ao diretor máximo, presidente da empresa. Isso porque ele precisa ter autonomia, independência e total liberdade de tomar uma decisão tecnicamente perfeita. E por perfeita a gente diz, obviamente, o que ele acredita que seja perfeita. Então, ele pode eventualmente ter que discordar do que uma outra área técnica da empresa tenha definido como sendo a resposta adequada. E ele pode fazer isso, porque ele tem alçada decisória, né? No caso das ouvidorias de seguro, essa alçada vai até R$100 mil. Então, até R$100 mil eu tenho total liberdade, no momento em que o cliente me peça uma solução para o problema dele e ele tenha qualificado, passando pelos outros níveis de atendimento antes de chegar a mim, eu vou tomar a decisão que eu achar que é o mais correta possível. E, obviamente, o nosso lema é em dúvida pro cliente. Quando eu tomo uma decisão que é absolutamente correta pro cliente, eu não estou pensando apenas no cliente que reclama. Eu também tenho que pensar em toda a base do mutualismo, ou seja, todos os demais clientes da empresa também estão no meu em dúvida pro cliente. Então eu vou olhar para a demanda do cliente que chega até mim, vou fazer toda uma análise operacional, jurídica, quer dizer, obviamente eu não sou o departamento jurídico e nem posso me confundir com o departamento jurídico, mas vou levar toda a legislação e o contrato em consideração, mas sempre com a preocupação de ser absolutamente correta para também não prejudicar os outros clientes que esperam que a minha empresa pague sempre que tiver que pagar, mas não mais do que o que tenha que pagar, porque senão, obviamente, eu fragilizo o contrato como um todo, né, que abrange a todos esses clientes. Então, essa é uma função do ouvidor na área de seguros, né, assim como na área bancária, é muito semelhante à legislação, em que o ouvidor é um decisor, né? E como decisor, o ouvidor pode usar muitas ferramentas de mediação, porque o nosso objetivo é não apenas dar a resposta correta, mas dar a resposta correta de uma maneira que o cliente entenda que foi a melhor resposta possível. E, para que isso aconteça, eu tenho que compreender a demanda do consumidor num nível bem profundo, às vezes mais profundo do que o próprio consumidor compreende o que ele está pedindo, exatamente porque ele está reclamando de produtos que são tecnicamente complexos, né? Então a minha função é entender o cliente da melhor e mais profunda forma possível, trabalhar a demanda dele para encontrar a melhor resposta possível e entregar para ele essa resposta de uma forma que ele compreenda. Então, nessa qualidade de decisor que o ouvidor tem, eu vou usar ferramentas de mediação.
mas eu sou uma decisora, então eu não sou uma mediadora propriamente dita, né? Quando eu dou um não para o meu cliente, é o momento mais sensível, né? É muito mais fácil você dizer um sim e satisfazer o seu cliente. A questão é como você garante que você está pacificando essa relação quando você dá um não. Então, para isso a gente tem estatísticas, né? Na estatística que eu tenho, né, o cliente, nós damos em média 70% de respostas de improcedência do pleito. Mas, como eu digo sempre para a empresa, o cliente que reclama e a gente considera a demanda improcedente não quer dizer que ele não tenha razão e não quer dizer que ele não tenha um ponto importante para a gente observar. Até porque, diga-se de passagem, a outra função estratégica do ouvidor é, a partir do que a gente aprende com essas demandas, fazer recomendações de melhoria para melhorar o processo como um todo, para evitar que problemas semelhantes aconteçam. Então, mesmo quando a gente entende que o cliente está pedindo a gente não pode conceder, a gente tem que aprender pelo menos em como comunicar esse cliente para ajustar a expectativa dele, para que de uma próxima vez ele entenda o que ele pode pedir, o que ele não pode pedir. Porque o que a gente quer é que a relação com a empresa de confiança, ela precisa ser muito mais do que um sim ou um não, né? O cliente tem que entender que a empresa é honesta e que faz tudo o que ela pode para atender a todos da melhor e mais correta forma possível. Então isso é fundamental. Então eu costumo mapear os nossos resultados, sobretudo pela reação do cliente quando a gente dá um não, né? Então eu verifico que de todas as respostas que eu dou, 70% são nãos, 30% são sims. Até porque a empresa já está rodando de uma forma já melhorada por muitas e muitas rodadas de recomendações de melhoria, né? Não apenas pelo Ombudsman, mas pela empresa como um todo, que está sempre buscando melhorar. Mas quando eu dou um não, apenas 0,7% dos clientes agravam a reclamação, ou seja, saem da nossa esfera administrativa e vão para o judiciário. 0,7%, ou seja, a gente busca realmente na mediação a base para entregar essa resposta de uma forma que, mesmo que não seja o que o cliente gostaria, ele entende que foi o melhor possível. Sensacional. E isso tudo, né, com isso tudo, eu ainda não falei nem da diferença do que é o Ombudsman para o ouvidor e nem da outra função do ouvidor. O Ombudsman e o ouvidor são diferentes, é uma questão até controversa, porque é muito de linguagem dos setores, né? Mas o Ombudsman, de modo geral, ele trabalha também com a ouvidoria interna. Além dessa ouvidoria para os clientes, a gente faz a ouvidoria interna. No caso, eu sou Ombudsman porque eu também tenho a ouvidoria interna. E a ouvidoria interna é basicamente mediação. São conflitos entre funcionários e seus supervisores que eles não queiram levar o RH por todos os motivos óbvios. O RH é uma instância uma instância executiva, uma instância que trabalha para a empresa, por mais que ela queira bem a todos os funcionários, o bem-estar dos funcionários e tudo mais, mas ela tem uma função executiva. Às vezes não é uma questão com o chefe, é uma questão com um colega de trabalho, é uma questão com uma cultura da empresa, é uma questão com a família do funcionário, mas que está impactando a possibilidade dele ter um trabalho, dele trabalhar eficientemente. Às vezes a pessoa está com uma doença muito grave na família, não quer que a empresa saiba porque não quer ter a chance de se fragilizar em termos de promoções e tudo mais, mas precisa lidar com aquilo e não sabe como. Então o ouvidor interno, ele presta um serviço de assessoria, que não se confunde com psicologia, que muitas vezes trabalha em confidencialidade absoluta. Então o ouvidor interno, na função de ouvidor interna, nada do que eu faço é gravado, eu tenho um número à parte, porque para a ouvidoria externa tudo é gravado. Então para a ouvidoria externa, todas as minhas ligações são gravadas. Eu tenho um telefone separado para a ouvidoria interna, porque aí nada é gravado. E eu tenho um e-mail separado e a minha sala tem proteção acústica, exatamente para as pessoas poderem chegar e poderem falar o que elas precisarem falar sem nenhum medo de que aquilo seja levado adiante. É absolutamente confidencial. E aí, às vezes as pessoas têm uma situação com outra que precisa ser resolvida e que eu vou atuar como uma mediadora propriamente dita. Eu vou
pedir autorização dela para chamar a outra, obviamente, que concorde em vir, e vou gerar uma mediação. Já aconteceu N vezes e tudo se esclareceu. Muitas situações de assédio moral são perceptuais. São conflitos comunicacionais que, quando a gente esclarece as intenções de um e de outro, se diluem naturalmente e a relação melhora, né? Então, mas quando a gente tem também situações de pessoas que procuram ouvidoria interna e que não querem ser identificadas, querem continuar no anonimato. Elas podem até me procurar anonimamente, né? Uma coisa é ela me procurar e pedir confidencialidade, outra coisa é ela me procurar anonimamente. E aí o que eu vou fazer com essa pessoa é explicar para ela, bom, tudo bem, então você não quer que eu chame os outros envolvidos, mas então vamos pensar no que eu posso fazer. E muitas vezes o que eu posso fazer é ajudar essa própria pessoa não só a entender melhor as suas possibilidades de sozinha fazer uma mudança que melhore a situação que ela está vivendo, como muitas vezes de se pacificar com a situação que ela tem. Porque muitas vezes as insatisfações das pessoas ou as percepções de conflito vêm de uma comparação com situações paralelas que não necessariamente são reais. Então é o que a gente chamaria em mediação de checagem da realidade, né? Propostas reflexivas de checagem da realidade. Tudo isso é ferramenta de mediação. Então, e aí, bom, voltando aqui para o terceiro ponto. Qual é o outro chapéu do ouvidor? Sobretudo falando propriamente do setor de seguro. Eu tenho o primeiro papel de defesa do consumidor, no qual eu sou um decisor e uso ferramenta de mediação. Mas tem um segundo papel, que é o de ser um canal de comunicação entre a empresa e o consumidor para a mediação de conflitos. E aí, nesse lugar, eu tenho que me despir do lugar de decisora e vestir o chapéu de mediadora, no qual eu sou equidistante. Então, eu só sou uma facilitadora do diálogo entre empresa e consumidor. Então, a empresa tem que ter um interlocutor que é uma outra voz, que não é a minha voz. O cliente tem que estar devidamente assessorado para não se sentir hipossuficiente. E aí sim eu posso fazer uma mediação propriamente dita. Tudo isso é muito bonito. Tem milhares de empresas por aí seríssimas querendo fazer o melhor serviço possível pelo consumidor. Sobretudo, aí falando, puxando aqui a brasa para minha sardinha, no setor de seguro, a essência do seguro é a confiança. Você bota um dinheiro certo para um benefício que você nem quer ter, mas que quando você precisar ter, é o momento mais frágil da sua vida, ou da sua não vida, né? Porque no nosso caso a gente trabalha com seguro de vida, previdência, que você vai usar quando você já... para os seus entes queridos, né? Você tem que confiar que é uma empresa que quer pagar, que quer realmente que você tenha aquela tranquilidade. Então, trabalhar com esse elemento de confiança com a melhor técnica possível não é um favor para ninguém. É uma questão de inteligência, é uma questão de buscar realmente ocupar o seu lugar no mercado da melhor forma possível. Mas, por melhor que seja uma ouvidoria, por melhor que seja o ouvidor, por melhor que sejam as técnicas de mediação, ninguém pode obrigar o consumidor a usar essa estrutura. O consumidor que, por algum motivo, na primeira ligação para o saque, não teve um bom atendimento, ou o atendente não entendeu a demanda, ou teve uma experiência ruim com a ouvidoria de uma outra empresa, ou ouviu falar de um caso que não deu certo, ele não tem por que usar uma estrutura se ele não confia que essa estrutura vai ajudar. Verdade. E aí, qual é a próxima opção dele? Judiciário. Ele acaba no judiciário. Judicializando. A gente vê, eu tenho mapeado, eu estou chamando isso de o mapa do cliente, o caminho do cliente insatisfeito. Muitos clientes entram no judiciário, muitos mesmo, sem sequer ter usado o primeiro nível de atendimento da empresa. Hoje a gente já tem jurisprudência em alguns lugares do Brasil em que, se o cliente nem tentou usar a estrutura da empresa, isso é considerado litigância de má-fé. Né? Mas não são todos os tribunais assim e tem milhões de realidades aí para levar em consideração. Fato é, às vezes o cliente tenta falar com um número, por exemplo, no caso da minha empresa a gente trabalha muito em parceria. Então as imagens dos parceiros se confundem na cabeça do cliente. Então às vezes ele liga para um tentando resolver um problema que é de outro, não consegue resolver, mas pra gente ele não apareceu como tendo tentado resolver. Tentar resolver. Então,
por todos esses motivos, né? Seja boa fé, má fé, boas intenções, má comunicação, enfim. Todos os clientes que não usam a estrutura que a empresa ofereceu e que, na nossa experiência, só 0,7 agravariam, vão direto para o judiciário por falta de opção. E é aí que eu digo que tem um grande vácuo de oportunidade. O judiciário fazendo muitas ações para desjudicializar esses conflitos, porque na realidade eles chegam lá por falta de opção, e o setor privado querendo trazer esses conflitos para serem resolvidos por si, mas trazendo para o lugar onde o cliente não quer ir, e ele não tem obrigação de ir. Então, a mediação consumerista, ela precisa ocupar esse espaço que ainda não existe no Brasil. A gente tem câmaras de mediação no Brasil que estão funcionando com mais ou menos excelência, com mais ou menos casos, com mais ou menos publicidade, mas que estão funcionando. Mas essas câmaras são pensadas, um modelo de negócio, sobretudo quando elas começam pela arbitragem e depois adicionam a mediação, todo o funcionamento delas é pensado para os grandes conflitos. Conflitos de empresas com empresas e coisas maiores. Conflitos, né? Então, o conflito consumerista, ele precisa ter uma estrutura específica. Que, obviamente, se a gente pensar em cláusula compromissória, a gente precisaria ter uma adaptação para o contrato de adesão, que é a maior parte dos consumeristas, em que seja uma obrigação para a empresa, se o cliente quiser usar. A mediação. Tá. Então, é uma opção para o cliente e uma obrigação para a empresa. Excelente. Mas aí as empresas precisam entender por que isso vale a pena, e vale. Em termos de imagem, em termos de custo, não tenha dúvida, em termos de educação do consumidor. E elas precisam ter para onde indicar. Então essas cláusulas, elas já precisam vir tão bem desenhadas que o cliente saiba exatamente quando, como e onde procurar a mediação, que a empresa vai estar disponível para estar presente também na hora marcada. Excelente, não, sensacional, Gabriela. É uma ideia, é uma semente de uma ideia que ainda tem muitos passos aí para caminhar, mas que eu acredito que tenha tudo para dar certo. Na Espanha já tem, né, essa questão do consumidor. Não, sensacional, Gabriela. Foi uma aula de excelência, né? A rede internacional quer contar sempre com você. Acredito que a gente pode sim construir, né? Sem construir pontes. Até essa questão da mediação do direito do consumidor, que eu não tinha pensado, acho que é sensacional também. E vamos construir. Quero agradecer imensamente, é uma honra ter você aqui e aprendi muito. Muito obrigada. Eu que agradeço.